Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê mais uma vez. Vez ou outra acontece isso, né? 3 dossiês seguidos, não foi nada planejado, até porque o carro-chefe do nosso vídeo foi uma coisa que aconteceu ontem, então nunca tem nenhum tipo de planejamento. Não sei se vocês vão lembrar, mas um tempo atrás, ali no finalzinho de março, aconteceram algumas coisas e teve um vídeo ou outro que eu falava, olha, se der tempo aí, tem algumas coisas pra gente falar sobre futebol. E a coisa foi indo, entrou no Atlas já tava lá sendo processado por atrás de março. Só que a gente não chegou a comentar esse vídeo em momento nenhum. Aí ontem, rapaz, surgiram aí umas notícias de jornalistas afastados, censura do amor. E fica até parecendo que estamos diante de um novo O Amigo do Meu Pai. Porque as peças que se movimentam e a forma como as coisas estão acontecendo contra o jornalismo profissional são deveras interessantes. Dessa vez, não é a revista Cruzoé, mas é a revista Piauí. E dessa vez não se fala sobre Odebrecht, mas sim a CBF. Temos que falar sobre o futebol brasileiro e algumas questões políticas que giram em torno do seu redor. Mas antes, vamos começar o nosso vídeo falando da nossa grande dupla, Dilma e Haddad, né? Algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem e que eu acho que vai ajudar a completar o vídeo, que eu quero falar de um assunto que tem tudo a ver com futebol e dinheiro e Haddad, né? Óbvio. Depois vamos falar da nossa linda democracia, tinha algumas atualizações rápidas pra gente comentar. Quero falar da anistia, falar do Felipe Martins, falar do Glauber Braga, né? O Conselho de Ética aí optou pela sua cassação. E no final, se der tempo de tudo, mais algumas coisas de Brasil pra gente fechar com chave de ouro. E vamos lá que tem muita coisa. Gente, o Haddad. O que seria de nós sem o Haddad? Haddad disse que aumento de apoiadores da direita prejudica o equilíbrio social e econômico do Brasil. O caos social e o caos econômico no Brasil são porque tem mais pessoas de direita. Eu acho que isso realmente faz algum sentido, especialmente quando você fala, não sei, equilíbrio econômico. O pessoal diz que normalmente petista não gosta de trabalhar, né? Então, se todo mundo fosse petista, tava todo mundo igual. Igualado na miséria. Mas aí tem as pessoas que rejeitam nessas situações e falam, não, quem tem que trabalhar, tem que produzir alguma coisa. A Raquel comenta, né? Aí você, direita, trata de contrabalancear, pois somos nós que prejudicamos o equilíbrio social. Será que isso é o que pensa o Sidônio? Ou esse posto de cultura econômica, né? Aí vamos ver, né? Haddad diz que somos nós, a direita, que prejudicamos o equilíbrio social e o econômico do Brasil. É a direita ou são pessoas como o lendário Juscelino Filho? O Estadão escreveu um editorial hoje, gigantesco. Você peguei um parágrafo só. Já foi tarde. 2 anos após as revelações pelo Estadão de seus malfeitos, o encalacrado ministro Juscelino enfim deixa o cargo, saída tardia de quem só estava ali por conveniência de um governo fraco. E esse é o ponto central, né, de por que o Juscelino durou tanto tempo. O caso de Juscelino é um diagnóstico sobre o governo Lula. Na cosmologia de um governo fraco, como o de Lula, contudo, indispor qualquer partido de sua base rarefeita é um luxo de alto risco, razão pela qual a paciência presidencial mostrou-se inabalável ao longo do tempo. Resistiu, por exemplo, a um relatório apresentado em abril do ano passado pela CGU, cujos técnicos concluíram que o ministro malversou recursos públicos. Nem mesmo o indiciamento pela Polícia Federal em junho, por crimes como corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa, abalou a confiança de Lula. Lula chegou a dizer que o fato do cara ser indiciado não significa que o cara cometeu um erro. Aí agora, que a PGR apresenta a denúncia, o Juscelino é demitido. Mas segundo Haddad, quem abala o equilíbrio social e econômico é o crescimento dos apoiadores da direita. Aí você vê, operando no vermelho, Correios bancam 4 milhões da turnê de Gilberto Gil. Mas segundo Haddad, quem abala o equilíbrio econômico não é o Gilberto Gil. Não são os Correios, que tem inclusive o seu chefão, um indicado do Prerrogativas. Quem abala é o crescimento dos apoiadores da direita. Aí você olha para isso daqui, um retrato do que está acontecendo no Brasil atualmente em relação à questão das apostas. Na verdade, eu vou começar por isso daqui.
Banco Central diz que brasileiros gastam até 30 bilhões de reais por mês. Não é por ano, é por mês. Com bets e que não tem poderes para impedir o uso do Bolsa Família em apostas. Nosso grande Banco Central consegue impedir mil uma coisas, mas não consegue impedir as bets. Gente, estamos falando de 360 bilhões por ano. Se esses 360 bilhões estivessem sendo movimentados, que seja no mercado de carros, quantos carros estariam sendo comprados? Sejam carros novos, carros usados, carros estes que precisam de manutenção, que quebram, que movimentam oficinas mecânicas, trocas de óleo, o próprio mercado de compra e venda de peças, o mercado de seguros, o mercado de lavadores de carros, o mercado de estacionamentos, o mercado de pedágios, os Ubers disponíveis, mas não. Fora os impostos que seriam coletados ao longo de toda essa cadeia. A tia da limpeza que trabalha na concessionária, né? Os contadores que trabalham na concessionária, enfim, afins, seguradoras, revendedoras, multimarcas. Mas não, tá indo pra bet. E não adianta você comentar, porque grande parte dos liberais até acham que isso daqui faz parte do livre-arbítrio. O país está marchando pro buraco e o pessoal segue aplaudindo. Mas quem que está quebrando o equilíbrio social e econômico são as apostas, que vocês estão vendo diversas famílias indo à falência, onde um pai, uma mãe, um tio, assim, tem a sua vida totalmente desestabilizada, porque ele não tem um equilíbrio para controlar o próprio dinheiro. E aí você está vendo aí gente, às vezes no final do dia tira a própria vida, perde tudo. Não, mas quem que tá tirando o equilíbrio social? São as apostas? Não. É a direita. Aí falando sobre as apostas. Presidente da Lotopar diz que Brasil lidera inovações de lotéricas. Aí o Renato comenta: Brasil, líder em inovação das lotéricas. Enquanto abandonamos ferrovias, indústria e pesquisa, celebramos o avanço tecnológico no jogo. Produzido dá trabalho, né? Apostar não. O Brasil não lidera nada, lidera aposta. Renato, inclusive, comenta que ele foi nesse evento. Tá ali uma foto, né? Bateu lá dentro. Exploração de jogos e loterias nos municípios. Visões, expectativas, impactos. Aí veja só. Hoje visitei uma feira internacional sobre bets. Embora para suavizar a natureza do negócio, tenham preferido o nome pomposo de iGaming. Não é mais bet, não é mais aposta, é iGaming, é o jogo eletrônico. Entre tantas bizarrices em exibição, uma especial chamou minha atenção. A crescente empolgação de estados e municípios com a ideia de lançar suas próprias loterias como solução para ampliar a arrecadação. Sim, loterias municipais. Diante da incapacidade de promover o desenvolvimento real, opta por se vender esperança estatística aos cidadãos como se isso fosse política pública. Boa parte dos presentes parecia sinceramente convencida de que modernizar a gestão pública é transformar prefeituras em versões requintadas de casas de aposta. Desenvolvimento e produtividade foram substituídos por termos da moda como ODS e aposte com responsabilidade. Por um instante, cogitei entrar em algum estande e perguntar se eram eles os responsáveis pela construção de um novo porto no Brasil, ou quem sabe, de uma nova siderurgia, refinaria, ferrovia. Mas achei mais prudente dar mais uma volta e ir embora. Debater aumento de arrecadação com base na promoção institucionalizada do vício é o retrato de um Estado que já desistiu de acreditar em trabalho, produção e soberania. Se essa é a tal inovação, não será surpresa se em breve alguma prefeitura mais arrojada lançar o seu próprio streaming de entretenimento adulto comunitário. O OnlyFans estatal. Tudo, é claro, sob o pretexto de fomentar a economia criativa e sempre com decisões técnicas, 100% técnicas. Mas, segundo Haddad, quem prejudica o equilíbrio social e econômico do Brasil é o aumento de apoiadores da direita, que realmente questionam o que está acontecendo. Aí você vê. Você lembra lá do ensaio fotográfico? Nem vou mostrar as fotos aqui. Vocês sabem do que eu estou falando. O Donald Trump pergunta, né? Por que o fotógrafo do ensaio fotográfico?
apagou as fotos que ele tinha abraçado com a Janja do seu Instagram? É a pergunta sem respostas. Carlos Bolsonaro levanta uma tese de uma coincidência relativa. Aí você vê o Haddad muito preocupado com o equilíbrio econômico do Brasil e você vê que o governo do Haddad empresta aviões da FAB ao Supremo e põe lista de passageiros em sigilo por 5 anos. E muitas desses usos de avião, às vezes é para assistir até jogo de futebol, segundo a matéria da Folha de São Paulo. Mas está ali. Antes, né, era a regra, apenas o presidente do Supremo tinha um avião oficial à sua disposição. Os demais ministros costumavam pegar carona em voos solicitados por outras autoridades, como ministros de Estado. O governo Lula disse que as aeronaves são usadas pelo Supremo por causa de ameaças feitas desde os ataques do 8 de janeiro. E o sigilo é necessário por razões de segurança. Com os novos dados, foi possível descobrir que a maior parte das solicitações dos aviões partiu do Supremo e que ministros da Corte realizaram pelo menos 154 viagens no início de 2023 até o fim de fevereiro de 2025. Aí você vê aqui um comparativo. Voos solicitados, né, da voz da FAB, solicitados por órgão. O TSE 10, né, viajou bastante. Senado inteiro, 9. Senado, Câmara, 9. O Ministério de Relações Exteriores, que realmente viaja, 7. CNJ, 5, né, Judiciário. Ministério do Povo Indígena, 4. Agricultura, 4. TCU, 2. TRF, 2. PGR, 2. Dilma, 2. 154. Você vê que tem uma certa relação, né? O segundo tem 10, o primeiro tem 154. Mas quem está abalando o equilíbrio social e econômico do Brasil é o aumento dos apoiadores da direita no Brasil. É um circo, mas as palhaçadas não têm graça. Vamos lá falar da nossa linda democracia, que aqui não é circo não. Aqui tem ordem na casa. Um tema aí que vem sendo bastante questionado, né, e criticado pelos advogados aí dos denunciados, agora até réu, né, lá no caso da trama golpista, é que eles reclamam que eles querem ter acesso à íntegra, né, das provas que foram utilizadas aí no processo contra eles. O Poder 360 aqui nos mostra que o ministro nega disponibilizar a geolocalização de Felipe Martins. Defesa quer que dados do ex-assessor de Bolsonaro, usados na denúncia, sejam disponibilizados aos ministros da primeira turma antes de julgamento. Matéria de ontem, 9 de abril. Ontem. O André Marcília comenta, né? Essa é a demonstração de que o ministro realmente não dá acesso dos autos às partes, disponibilizando apenas o que quer, e posso afirmar como primeiro advogado a atuar nos inquéritos, que isso ocorre desde 2019. Se os dados foram usados nas investigações, se a acusação e o ministro tiveram acesso a eles, precisam ser ofertados também à defesa. A defesa não pode ter acesso apenas às conclusões das investigações, precisa conhecer todos os elementos que levaram à conclusão, sob pena de não haver paridade de armas entre acusações e defesa. Também sobre o Felipe Martins, os Estados Unidos autorizam a ação de Felipe por fraude em registro no país. A André Macedo também comenta, ou seja, hoje ficou decidido que a Justiça dos Estados Unidos vai examinar o caso de Felipe Martins contra o Departamento de Segurança Interna e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos. A ação apura quem foi o responsável por documento potencialmente falso que serviu para embasar a decisão do Supremo de manter Felipe Martins preso ano passado. Aguardemos o desenrolar do caso e estejamos atentos a eventuais pressões que Felipe poderá sofrer até lá. Ainda no âmbito do poder mais poderoso de todos, a Carta Capital deu destaque aqui, né, um comentário do ministro Gilmar Mendes. Ele contesta o ministro Fux e diz que o Supremo não julgou o 8 de janeiro sob violenta emoção. Segundo o decano da corte, o colega pode ter ficado sensibilizado com o movimento bolsonarista em torno da mulher do Perdeu Mané. E o André Marcília, mais uma vez, comenta que, pelo visto, o Supremo não se satisfaz apenas com a influência nas pautas do parlamento, quer também influenciar o voto dos ministros dissidentes. Se todos precisam pensar igual, qual a razão de termos tantos ministros? Eu não sei.
porque eu não sou jurista. Mas eu tenho certeza que uma fala é uma decisão técnica. Aquela fala foi em virtude do Fux ter falado aí, né, sobre a questão das penas pesadas, o caso da Débora. E quando você olha para a direita está muito preocupada com a pauta da anistia, o avanço da mesma. Enquanto a CNN comenta que Bolsonaro deve encontrar algum mota para discutir urgência de projeto da anistia. A CNN apurou que, até o presente momento, não tem assim, um local de onde vai ser, o que aponta que o encontro seria fora de agenda, né? Então, tem uma agenda oficial, então vai se encontrar algum momento para conversar. Na terça, Bolsonaro telefonou para Hugo Mota para entender, segundo seus aliados, o que estaria travando o andamento da proposta na Câmara. Segundo relatos, o presidente da casa teria pontuado a necessidade de conversar com o Senado e com o Executivo. Aliados afirmam que o presidente busca uma costura com outros poderes, incluindo o Supremo, para chegar a um texto que possa avançar, inclusive com o apoio do governo na casa. Hugo Mota quer algo impossível. Como, assim, o que seria um texto que o Lula apoiaria? Não tem texto que o Lula vai apoiar. Né? Os governistas não vai apoiar. Não vai apoiar. Mas sem chance. Sem chance. Sem chance. Ele pode até continuar empurrando com a barriga. Porque, em tese, se você olhar assim, o aspecto técnico, a gente estava comentando isso ontem, ainda falta atingir os requisitos mínimos para realmente poder falar que ele está travando. Por quê? Para você apresentar o requerimento de urgência, a gente está falando isso desde semana passada, você tem que ter a assinatura de 257 deputados, isso se você for no varejo, ou líderes que falem em nome desses deputados. Ontem, essa foi a última postagem do Sóstenes Cavalcante relativa à questão da anistia. O pessoal está pondo nas redes sociais, estavam faltando 18 assinaturas, algo em torno de 18. Ele diz: estamos muito próximos de alcançar a meta de assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. Reforço que não divulgaremos os nomes dos parlamentares que assinaram até que a matéria seja votada em plenário. Qualquer lista que circule antes disso é fake news. Como autor do requerimento, apenas eu tenho acesso oficial às assinaturas. Reitero, não cai em fake news. Estamos firmes e avançando rumo ao nosso objetivo. Se o Sóstenes está precisando frisar que não vai divulgar o nome, que isso, que aquilo, outro, sinal que da mesma forma que tem uma pressão da direita para que a galera assine a lista em prol da anistia, você também tem pressão de diversos campos diferentes, com certeza pela parte do governo Lula, para os deputados retirarem as suas assinaturas. Eu acho que tem gente ainda mais do que o governo Lula, né? Vocês devem estar entendendo o que eu estou falando, que também, né, tá botando a pressãozinha. A cúpula da política, já não deveria ser da política, não é o poder mais poderoso desse país. Ontem o Adolfo Saxida, ex-ministro do governo Bolsonaro, postou ali na notícia da Gazeta do Povo, que é surreal. Uma idosa de 74 anos, tá condenada, tá, assim, dentro da prisão, tá preso na cadeira de roda, defecando até tendo sangue nas fezes. Veja o estado das coisas. 74 anos. Isso é um golpe de Estado? E aí o Adolfo Saxida comenta: a pauta mais importante para o Brasil é a anistia. Nada é mais urgente que libertar Vildete Ferreira da Silva Guardia, 74 anos, condenada a 11 anos e 11 meses. Vildete está presa, precisa de cadeira de rodas e defeca sangue. Postagens como essa do Adolfo Saxida tem aos montes nas redes sociais. Por deputados, jornalistas, influenciadores, militantes, pessoas comuns. Às vezes você vai achar até, quem sabe, um artista, né? Na verdade, não vejo muitos. Vai ter, gente. Mas essa postagem, para mim, ela tem um valor simbólico um pouco maior. Sabe por quê? Porque quando eu olho para trás, para o governo Bolsonaro, e olho a quantidade de pessoas que foram ganhando espaço, sabe? Que não eram, às vezes, ninguém, ou até eram pessoas conhecidas, mas tiveram a oportunidade de colocar o nome delas na história do Brasil. Às vezes, assim, às vezes a gente tem uma certa inversão de valores que acha que, na verdade, nós que, assim, eles estão fazendo um favor para nós, quando na verdade
É o povo que tá fazendo favor pra eles. Ser político, ser ministro, ainda quando vê aquela galera assim no papo, não, mas se ele não fosse ministro, ele teria um emprego, ganha muito dinheiro, não sei quantos centenas de milhares de reais na Faria Lima, isso, aquilo, outro, um grande banco de investimento. Cara, é opção tua. Se você escolheu entrar pra política, foi opção sua. E entrar pra política, na boa. Bom, eu achei a maior parte de vocês, eu realmente acho isso. Não são pessoas deslumbradas que pensam em ter uma Ferrari, uma mansão na frente da praia, um apartamento gigantesco em Paris, sabe? Ter um avião para chamar de seu. Acho que vocês estariam bem satisfeitos com a casa quitada, sabe? Podendo comer relativamente bem. Tô falando nem comer em restaurante, comer de boa assim em casa, sem muita preocupação. Tem um carrinho que não tá quebrando, que tem ar-condicionado, ave direção, sabe? Que proteja. Se for em São Paulo, melhor que seja blindado, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Mas acho que vocês se contentam com pouco. Aí, essas pessoas, elas já estão em posições que, me perdoa, o salário de político é muito bom. Dá pra você ter isso e muito mais. Fora diversas regalias, que o salário basicamente fica todo, assim, de graça pra você, falando mesmo, você usar o que você quiser. E você tem a chance real de chegar daqui a 20, 30, 40 anos, ter uma história pra contar, olhar pro país, sabe, com um sentimento assim de orgulho, e falar, cara, eu ajudei a construir isso daqui. Eu sou o responsável. O seu nome está na história. Você está eternizado. E aí tiveram diversas de pessoas que tiveram essa oportunidade no governo Bolsonaro. E quando eu olho para trás e penso na equipe econômica, e já sendo chato, o único cara que eu vejo abrindo a boca é o Adolfo Saxida. De toda a equipe econômica do governo Bolsonaro, é o único cara que eu vejo que abre a boca. Para não ser totalmente injusto. Tem um cara que já era degraus mais baixo, que era o Eric Figueiredo, que era do IPEA. Ele pontuou algumas coisas, mas na questão econômica, ao longo do tempo, rebateu algumas coisas do governo, mas ele falou também sobre isso. O restante, gente, cadê o Montezano, que tava no BNDES, tá boletando na AIVE, me perdoe, junto com o Paulo Guedes. A quantidade de coisa que aconteceu, a quantidade de ataques que foram feitos, você não vê os caras abrir a boca. O Roberto Campos Neto tava lá no Pânico agora. Na hora de falar do Haddad do Gado, até elogiou, tava elogiando. Não tem condição uma coisa dessa, sabe? Aí você vê o estado das coisas, pô, o que tá acontecendo no país. E era a área do governo, que era técnica, área democrática, área da razão. Poxa, imagina essas pessoas, a força que elas têm, porque é uma opinião que gira em torno de bolhas que muitas vezes a direita não comenta. Então, quando o Adolfo Saxida ele comenta isso, ele tá se expondo, ele tá colocando dele na reta. E muita gente aí do grande mercado, dos grandes bancos, que influenciam muito esse país, acaba por ver uma coisa dessa. Às vezes ele pode não conseguir emprego aí no futuro em algum lugar, mas ele tá aí se posicionando. Teve muita gente aí da equipe econômica que teve muito espaço, sabe? Eu sinto falta. Posso sentir falta? Eu acho que o pessoal deveria se pronunciar mais. Eu acho que o pessoal deveria se pronunciar mais sobre o que está acontecendo. Porque não é só. Isso aqui não é sobre Bolsonaro. Isso aqui é sobre o Brasil. E aqui acho que aqui destrói tudo o que o governo anterior tentou construir, né? Vamos continuar. Ontem, após 6 horas, o Conselho de Ética caça o mandato de Glauber Braga. Qual a minha opinião sobre isso? Já mostro. Vamos relembrar uma coisinha. Glauber Braga diz que deputado bolsonarista Daniel Silveira tem que ser cassado. Por uma opinião. Glauber Braga tava dando um pontapé em gente. O que é pior? A opinião do Daniel Silveira ou a agressão física do Glauber Braga? É que palavras machucam, né? O deputado federal escreveu nas redes sociais que somente com a cassação do mandato, Daniel Silveira terá prejuízo político real. A Yara comenta, o mundo não dá voltas, né? Ele capota. Não pode falar, mas pode agredir. Minha opinião, na boa, vai na linha ali do Ruizão. Primeiro eu vou mostrar ali o que a Thalíria Petroni falou. Enviei hoje uma carta aberta ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, e à presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, em apelo pela defesa da democracia, que também tem sido honrada e defendida pelas instituições por ambos lideradas. Estamos vivendo uma situação de extrema gravidade
com a tentativa de cassação do mandato do deputado Glauber Braga no Conselho de Ética da Câmara Federal, cassação por opinião política é ataque direto à democracia. Ele agrediu o menino, viu? Glauber tem lado, coragem e compromisso com o povo e não está sozinho. Seguiremos em luta. Glauber fica em casa. Aí o Ruizão fala, rapaz, santa hipocrisia. Vocês, do PSOL, foram favoráveis a caçar inúmeras pessoas eleitas por motivos fúteis, vídeo Daniel Silveira, contribuíram para estabelecer no Brasil uma ditadura cujas piores consequências estamos ainda por ver. Agora falam em defesa da democracia quando um dos seus deputados está ameaçado de cassação, pelos mesmos motivos que apoiaram em várias oportunidades. No dos outros é refresco. Não somos a favor da cassação do Glauber Braga, mas o pessoal simplesmente não tem autoridade para falar em democracia. Pelo motivo que ele está sendo cassado, eu acho bobagem. Mas que se lasque. Mas que se lasque mesmo. Sabe? Porque quem não apoia, quem não é justo, não merece justiça. Quem é um perseguidor merece ser perseguido. Quem é um perseguidor merece ser perseguido. Então, tá colhendo o que plantou. Quem tem pena é galinha. Tá colhendo o que plantou. Tá colhendo o que plantou. Aí você vê ali o Boulos, fez um vídeo para rebater as questões aí da anistia, que o Nicolas aí tinha até levantado. Agora virou moda no Brasil, né? Todo mundo grava vídeo com roupa de malha, camisa preta, fundo básico, frase de efeito. Pronto, virou agora a fórmula. Os vídeos da camisa preta. Aí o Ruizão comenta, né? É como eu disse, os democratas gritam golpe e dão golpe de Estado. Eu começo a achar que, assim, saindo do, sabe, do jogo, porque a galera dá uma valorizada e fala, estamos vendo isso, estamos vendo aquilo, estamos vendo uma ditadura. Mas, assim, eu começo a achar que, assim, já fora do jogo mesmo, eu começo a crer que rolou um golpe de Estado no Brasil. Rolou um golpe de Estado do Brasil. Começo, assim, a olhar a situação mais ou menos nessa direção e fala assim, né? Aquilo é do pessoal defende abertamente penas de 15 anos de cadeia para centenas porque uma pessoa atirou uma pedra em um policial. Impuseram censura, acabaram com os direitos políticos, aboliram o direito à ampla defesa e chamam esse verdadeiro golpe de Estado de democracia, usando os bolsonaristas como desculpa. O que tem que meio que pensar agora é qual é a data. Porque assim, 31 de março de 1964 foi o dia escolhido. Mas o 31 de março de 1964 não começou nessa data. Começou muito antes. Mais de 2 anos antes. Desde 61 já tinha essas discussões. Que foram crescendo, crescendo, crescendo até o ato derradeiro. 31 de março de 64. Onde é na nossa linha temporal o ato derradeiro do golpe de Estado aí? Que colocou o Brasil na situação que o Brasil está hoje? O próprio 8 de janeiro, será? Será que foi o próprio 8 de janeiro? Porque ali você tem um marco que você fala, não, a partir de aqui agora realmente tá tomado. É daqui para baixo. Foi 1º de janeiro, na titulação do Lula. Foi o dia após a eleição. Em algum momento aí teve. Em algum momento aí, sabe? Talvez a história no futuro, daqui a 20 anos, se olhe para trás e o senso comum olhe para o que aconteceu nesse período como um golpe de Estado. Porque tá difícil, viu? Tá difícil olhar para a situação no Brasil atual e achar que ambos os lados estão competindo em situações iguais. Quando você é de direita, quando você é de esquerda. Aí só pra gente já pegar aqui um gancho, começar a nos aproximar sobre a questão do futebol. Dias atrás, a banda Ira fez um show, gritou sem anistia, foram vaiados. E aí o Nas, que é o cantor, mandou todo mundo catar coquinho e não voltar mais, porque o Ira não é banda pra fascista, não é banda pra bolsonarista, mandou todo mundo embora. Aí o que aconteceu? Os bolsonaristas fizeram o que ele pediu, foram embora. E começaram até a cancelar, né? Deixar de ir para próximos shows, devolver ingressos. Aí tá ali. O drástico efeito na banda de rock que gritou sem anistia no palco.
A bandeira ganhou holofotes após entrar em conflito com o bolsonarista durante show em Contagem, em Minas, no último mês. O Nazi se irritou ao ver que parte da plateia vaiou suas falas contra o grupo que invadiu os três poderes, 8 de janeiro. Aspas. Se tem gente que acompanha a gente e é reacionário ou bolsonarista, saibam que isso não tem nada a ver. Por favor, vão embora. O posicionamento político dos roqueiros teve consequências. A produtora ligada ao grupo publicou a mensagem informando o cancelamento de shows nas cidades catarinenses de Jaraguá do Sul, Blumenau e nas gaúchas Pelotas e Caxias do Sul. A justificativa da empresa é o alto número de cancelamentos de ingressos e desistência de patrocinadores. O comunicado ainda retaliou a atitude punk da IRA, afirmando que os artistas deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Então, o IRA mandou o povo embora e o povo foi. Não vejo nada de errado. Mas vamos lá. Vamos agora nos aprofundar em algumas discussões. Gente, que lindo. Ontem aí, foi notícia no Brasil, um caso envolvendo jornalistas da ESPN, canal da TV fechada, de esportes, por falarem da CBF. Eles foram meio que afastados por um dia. Aqui já é a reação depois. Aí você vai entender o que aconteceu. Aqui já é o fim, né? Quando é do consórcio, os órgãos do jornalismo aparecem, tipo a FENAGE. FENAGE repudia afastamento de jornalistas da ESPN após linha de passe com críticas à CBF. O que eles falaram, né? Ultrajano é um jornalista de esportes. Todo o tempo em que a informação era o nosso esporte, a ESPN censurar e suspender jornalistas que repercutiam no linha de passe a reportagem da Piauí, ou talvez as reportagens da Piauí, que revela com dados e informações verdadeiras a farra do boi da gestão Edinaldo é um absurdo. Minha solidariedade aos colegas. O mesmo ultrajano que está em choque com a censura é esse cara aqui, ó. Boa! Dá-lhe, ministro! A notícia ali, ó. Hoje, mais cedo, o Telegram questionou o movimento de suspender Nicolas Ferreira na rede e pediu para o ministro repensar na decisão. O ministro repensou, multando o aplicativo em 1,2 milhão por não cumprir uma determinação e a multa deve ser paga em 5 dias. É isso aí mesmo. Censura no colo dos outros é refresco. A SPN devia ter tomado uma multa também. Ficou barato. Só uma suspensãozinha aí a jornalista do consórcio. Aí o Gabriel diz, né? Eita, vê jornalista reclamando de censura. Né? É muito bom hoje em dia, rapaz. Aí tem outro. O Arnaldo Ribeiro compartilhando o Sedowall, que foi quem deu o furo primeiro. E aí a turma relembrou alguns tweets antigos. Você vê esse aqui, 30 de outubro de 2022. Lula eleito, apesar de tudo. Apesar de tudo? Graças a tudo, né? Porque a quantidade de coisas que ocorreram pro Lula se eleger, rapaz, derrotando o pior e mais nefasto presidente da história do país, que seja respeitada a vontade do povo e que a mídia brasileira golpista entenda em fio seu papel na democracia brasileira. Quem é o Arnaldo Ribeiro? Jornalista de esporte da TV Cultura Band Esportes. Aí ontem tava, meu Deus, onde fomos parar? Onde? No país do Lula. No país do Lula, campeão. No país do Lula. Aqui está uma matéria para explicar os pormenores. CBF se irrita com ESPN, que suspende elenco do linha de passe após a edição contra o presidente. A ESPN suspendeu por um dia o elenco da última segunda, dia 7, do linha de passe. A atração foi totalmente dedicada à reportagem da revista Piauí sobre o presidente da CBF, publicada na semana passada. A CBF nega que pediu esclarecimentos sobre o assunto para o canal. Não, a gente não pediu, não. Ó, pediu, viu? Segundo apurou a coluna, o comando do canal esportivo da Disney recebeu reclamações da confederação sobre o conteúdo do programa. Além disso, a edição teria sido feita sem aviso prévio para o comando de jornalismo da ESPN,
A empresa alegou aos contratados que não é contra o conteúdo, mas o assunto precisava ser tratado antes de ir ao ar. Ah, não, pera aí, cara. Aí tinha que tratar que era pra quê? Pra falar que não vai pro ar. Uma prova disto é que o linha de passe sobre a Piauí não teve trechos disponibilizados nas redes sociais da ESPN. A suspensão de um dia ocorreu com jornalistas Dimas Coped, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Folha de São Paulo. Em conversas com interlocutores, Edinaldo Rodrigues e mandatários da CBF também ficaram incomodados com Galvão Bueno. Em seu programa na Band, na segunda, Galvão pediu que o Ministério Público investigasse os assuntos abordados na reportagem da Piauí. Aspas. O Ministério Público tem a obrigação de abrir investigação sobre isso. Ministério Público, por favor, em nome do futebol brasileiro, pediu Galvão Bueno. Para o ex-narrador da Globo, no entanto, não houve uma reclamação formal contra ele ou diretamente para a direção da Band. Apenas queixas nos bastidores. Mexer com Galvão é complicado, né? O bastião do futebol brasileiro. E que matérias são essas? O que é que tinha nessas matérias de tão grave que incomodaram tanto a CBF? Aí que a gente entra na política. Aí que a gente entra na polícia e fala, mas eu nem gosto de futebol. Calma que você vai gostar. Calma que você vai gostar. As extravagâncias sem fim da CBF. A revista Piauí publicou 2 matérias menores abertas ao público e no final tem uma matéria muito maior, com muito mais informação que está na revista. Eu não sou assinante, eu até achei. É um lugar que tem essa revista de graça, né? Eu achei. Mas destacar, bater uns printezinhos assim mais bonitinhos, fica meio feio, né? Eu falei, deixa pra lá. O que tá aqui, o grosso mesmo, tá aqui. O grosso, o importante mesmo aqui, já dá pra gente fazer o nosso julgamento. Na Copa do Mundo do Catar de 2022, enquanto a seleção brasileira afundava, um grupo de 49 brasileiros fazia festa, usufruindo de mordomias. Nenhum deles tinha relação com a CBF, mas se hospedaram em hotel 5 estrelas, pago pela entidade. Alguns voaram de Doha de primeira classe e pelo menos um deles ganhou cartão corporativo para gastar livremente até $500 por dia, tudo às custas da confederação. O presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, de 71 anos, colocou ainda na conta da entidade durante a Copa as despesas da sua mulher, da sua filha, da sua cunhada, do seu genro e dos seus 2 netos. É um homem de família. É um homem de família. Está apto a ser ministro do governo Lula. Se duvidar, é primo do Juscelino. Eu gosto, sabe? A valorização da família é família em primeiro lugar. Todos voaram de primeira classe e se hospedaram no Marriott. Rodrigues também não se esqueceu dos amigos da política, do judiciário, da imprensa e das artes. A CBF pagou hospedagens, voo em classe executiva e ingresso para congressistas, como o deputado federal José Álvares Rocha, do União Brasil da Bahia, que viajou com a mulher e falar dele, o idólatra dos bancos, o homem que tem uma estátua de ouro do André Esteves, Ciro Nogueira. O Ciro é brabo demais, que foi acompanhado da namorada. Onde existia um banqueiro, lá estará o Ciro. Mas é capaz de ter um banqueiro também na Copa, viu? É uma lenda o Ciro Nogueira. Meu Deus do céu. Esse Ciro Nogueira não é mole, não. Rodrigues assumiu o cargo de presidente da CBF, prometendo expurgar toda e qualquer imoralidade da confederação. Mas não é bem isso que tá acontecendo, não, viu? Embora ganhe cerca de 1 milhão. O cara ganha cerca de 1 milhão por mês. 1 milhão! Ele morou por 9 meses no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, assumiu a entidade na condição de interino, em agosto de 2021. Tudo às custas da CBF. O cara ganha 1 milhão por mês e ainda tem auxílio moradia. Quando virou titular, mudou-se para um condomínio no mesmo bairro, mas passava temporadas com a família no hotel, também com despesas pagas pela CBF. Há outros exemplos de uso pessoal do dia da CBF que também foi aplicado em grandes e pequenos favores. Os cartolas das federações estaduais
Federações estaduais. Federações estaduais. Em vez de fiscalizar também, aproveito a generosidade de Rodrigues. Até 2021, cada presidente de federação ganhava R$50 mil por mês. Quando assumiu a CBF, Rodrigues deu belos reajustes nos contra-cheques da cartolagem, tanto que hoje um presidente de federação ganha R$215 mil com direito a 16º. Não é 14º, 16º. Em 2023. Peraí. Sobre esse negócio aqui, porque vai fazer sentido. Deixa eu pular aqui bastante. Vamos mostrar uma coisa que eu ia mostrar lá na frente. Ronaldo, fenômeno. Lembra do Ronaldo, fenômeno? O fenômeno queria presidir a CBF. Não presidiu. E ele fala isso aqui, inclusive, pro Galvão Bueno. Olha o que o Ronaldo vai falar. Olha o que o Ronaldo vai falar sobre, né, os presidentes aí estaduais, as federações estaduais. Escutem o Ronaldo Nazário. Assim, eu me senti primeiro na obrigação comigo mesmo e pelo futebol de tentar. Me preparei, me organizei e tentei. Fiz o meu melhor, articulei bastante, conversei com muitos presidentes de clubes, muitos presidentes de federações, mas na hora H eu não consegui o apoio que eu precisava. Dito isso, a minha postura, ela é... Tá bom aqui já, né? Por que será que Ronaldo não conseguiu o apoio que ele queria, Ronaldo? Com 16º salário, R$215 mil. Rapaz. Eita, pega. É quase 3,5 milhões por ano. Quase 3,5 milhões por ano. Ronaldo, brilha muito do Corinthians, Ronaldo. Tem que aprender a jogar o jogo, Ronaldo. Tem que aprender a jogar o jogo. Você é menino novo. Você é menino novo, Ronaldo. Você é menino novo. Em 2023, último ano de balanço disponível, a receita líquida da CBF passou de R$1 bilhão. E vai aumentar substancialmente em 2027, quando vai entrar em vigor o novo contrato de patrocínio da Nike de $100 milhões fixos por ano. Outra grande fonte de renda vem do direito de transmissão dos jogos, sem vigilância constante dos órgãos públicos, nem de investidores privados, e com a montanha de dinheiro em caixa, a CBF tem sido alvo cobiçado por interessados interesseiros. Aí comenta lá um caso, né? Rodrigues é formado em ciências contábeis, mas uma ex-funcionária, conta que se deparou com uma baderna administrativa quando foi trabalhar lá, contratos espalhados pelas gavetas, várias diretorias, ordens de pagamento sem registros formais. Fiquem com a impressão de que a desorganização era proposital, diz a ela, Alan de Abreu, na edição deste mês da Piauí. Enfim. Apesar de bilionária, a CBF cortou verba para treinamento de arbitragem no ano passado. O treinamento dos árbitros vem sendo feito apenas por videoconferência. É como se um clube contratasse um técnico europeu que ficasse treinando jogadores lá da Europa. Não tem cabimento, diz o árbitro. O resultado foi catastrófico. No campeonato do ano passado, 110 árbitros foram afastados por falhas técnicas. No ano anterior foi 40. Até o presente momento, tirando Ciro Nogueira, é a CBF, né? Futebol. A vida que segue. Se mata aí, né? Mais ou menos isso, né? Só que a matéria da Piauí não termina aí. Quando eu começo o vídeo eu falando, né? Talvez é um novo amigo do meu pai. E não é mais revista da Cruz, é revista Piauí. A matéria, ela começa a se aprofundar nas questões políticas da CBF. Ou talvez nas questões jurídicas políticas da CBF. Aqui é a segunda parte. A outra matéria aberta da revista Piauí. A manchete já é muito fascista. Manchete fascista. Se for censurada, eu acho que é justo. Porque isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Eu já tô falando, eu repudio todas as informações aqui presentes e pra mim é tudo fake news. A caneta amiga do ministro Gilmar Mendes. Até nisso, a matéria é agente democrática. Não fez a deferência correta, tem que ser respeitoso. Ministro. O instituto, do qual o ministro é sócio, fechou o contrato milionário com a CBF. Meses depois, o ministro deu uma liminar que salvou o mandato do presidente da confederação.
Agora tá começando a ficar interessante, né? Você aí, eu tô ligado na sua. A passagem de Edinaldo pela CBF tem sido uma sucessão de tumultos. O Cartola assumiu a presidência da entidade de forma interina em 21, depois que seu antecessor, Rogério Caboclo, foi afastado por assediar moral e sexualmente uma funcionária. Rodrigues ficou no cargo até março do ano seguinte, quando se elegeu presidente, mas em dezembro de 23, foi ele próprio afastado também por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no processo eleitoral. Instaurou-se o caos na CBF, mas Rodrigues não demorou a tomar providências. Recorreu aos tribunais superiores de Brasília e pagou 6,5 milhões de reais dos cofres da própria CBF para seu braço direito, o advogado Pedro Trengrause. 2 semanas depois de receber a bolada, Trengrause desembarcou na capital. A situação estava complicada para o Edinaldo. Complicada, mas não é impossível. O que é complicado não é impossível. E quando o advogado é técnico, é capacitado, é 100% técnico, ele resolve. Os escritórios de Brasília, entre os quais o de Rafael Barroso Fonteles, sobrinho do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, já haviam perdido no STJ e no próprio Supremo. Por isso, no dia 22 de dezembro, quando chegou à cidade, Trengrause depositava suas esperanças numa nova ação interposta no Supremo. Desta vez, por iniciativa do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Partido este do secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha. Nestes casos, o regimento... Ó, isso aqui é fantástico. Isso daqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, ó. Você vê que ele falou, ó, tava lá, a situação tava dura, tava complicada, já tinha tido uma derrota no STJ, já tinha tido uma derrota no próprio Supremo. A derrota anterior no Supremo foi graças ao André Mendonça. Nestes casos, o regimento interno do Supremo prevê que o presidente do tribunal encaminhe o novo recurso ao mesmo magistrado que vinha lidando com o assunto. O PCdoB chegou lá, bateu na porta, temos aqui um novo recurso. A regra, até então, era dar para o mesmo magistrado, André Mendonça. No entanto, as regras são mutáveis em nome da democracia. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu sortear. Não deu para o Mendonça, sorteou. Mas segundo a Piauí, o regime interno diz que era para ir para o Mendonça. A revista Piauí coloca aqui, ó, procurado para explicar a decisão, o ministro Barroso não se manifestou. Mas tem algum homem mais capacitado, intelectualmente capacitado para tomar... Fundação técnica. Fundação técnica, 100% técnica. Inquestionável. Enfim. E aí, sorteou. E o recurso caiu na mão do ministro Gilmar Mendes. Eu não entendi aquela frase final da revista Piauí que falou que foi uma dádiva. Desde agosto de 2023, o ministro tem uma relação direta com a CBF por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, do qual é sócio e fundador. À época, a CBF Academy Brasil, braço da entidade que oferece cursos para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos, buscava um parceiro para ajudar na administração dos seus cursos. Já havia batido na porta de algumas instituições de ensino, até que o advogado Trengrause reuniu-se com Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP e filho do ministro. Entenderam-se bem. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passava a gerir os cursos e ficava com 84% da receita da CBF Academy, estimada naquele ano em 9,2 milhões de reais. A CBF ficava com 16%. Rapaz, essa parceria é boa, viu? O IDP. Esse menino é bom, viu, o negócio? Esse menino aí, de business, rapaz, 84%. É óbvio que quem tem estrutura, deve ser os professores também. Brabo. A CBF não tá fazendo nada no final do dia, né? Não fazer nada e ganhar 16% é melhor que nada. Considerando a agitada vida jurídica da CBF, a gestão de Edinaldo
gostou da ideia de ter uma sociedade com um magistrado influente, com um ministro. Naquela altura, além da ação no Tribunal de Justiça do Rio, que afastou ele temporariamente do cargo, a CBF vinha sendo bombardeada pela CPI sobre manipulação de resultado em partidas de futebol que ocorria na Câmara, né, interrompida pelo Lira. Gilmar poderia ter se declarado impedido de analisar o recurso do PCdoB, dada sua parceria com a CBF. Mas siga em frente. Não sei por que deveria se declarar impedido. Eu não vejo nenhum problema. Tem nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Nada. Matéria fascista. Essa matéria é claramente fascista. Em janeiro de 2024, temendo que o Brasil fosse prejudicado na inscrição para as Olimpíadas de Paris, em razão do afastamento do presidente da Confederação, concedeu a liminar a favor de Rodrigues, que reassumiu o cargo. Em outubro, Michel Gilmar levou sua liminar ao plenário do Supremo, quando se deu uma troca de chispas, cujo subtexto era suspeita de que falta idoneidade tanto ao TJ quanto à CBF. Vai ter lá a discussão e tudo mais. Você vê normalmente assim, né? Mendonça não gostou, fechou a cara e colocou em dúvida a idoneidade da atual gestão da CBF. Pode ter certeza que não entendo mais de extravagâncias, Michel Gilmar, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que se dá é se a CBF resistiria à investigação. Será que ela resistiria? Gilmar fez ouvidos moucos, continuou lendo seu voto. Horas depois, a votação foi interrompida por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Em fevereiro do ano passado, mesmo com o caso sob análise do Dino, ainda estava com pedido de vista, o ministro Gilmar aceitou um pedido do PCdoB e homologou um acordo validando a eleição do Edinaldo em 2022. E deu prazo de 3 dias para o TJ do Rio, né, desse integralmente cumprimento à presente decisão, extinguindo todos os processos pertinentes. E o TJ sentiu, né? A decisão judicial não se questiona, se cumpre. A parceria entre o IDP do ministro e a CBF do Edinaldo vai de vento em popa. Até agora, pelo menos 6 nomes, vinculados ou indicados pelo Instituto, ganharam postos na Confederação. Entre eles estão o chefe de gabinete Hugo Teixeira, o diretor jurídico André Matos, diretor financeiro Valdeci de Souza. A CBF também ganhou uma filial em Brasília, em uma casa no Lago Sul. A matéria completa tem mais coisas. Você consegue achar se precisar um pouquinho. Aí você acha, se você não quiser assinar a revista Piauí. Mas vamos continuar a falar de futebol. No final do mês passado, teve um jogo que é um clássico, né? Mesmo as tia do Zap aí que não gosta muito de futebol, eu acho que sabe que é um clássico. Foi Brasil versus Argentina. A maior rivalidade do futebol, né, da seleção brasileira. O principal rival da seleção brasileira. E o Brasil perdeu de 4. Igual os intergalácticos. Prefere perdeu de 4. 4-1. A Argentina 4-1. Alfajor sem porrada e um olé de dadó. Em meio a isso daí, a gente também estava vendo o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro tuitava, né? Brasil e Argentina em campo hoje às 21 horas no Monumental de Nunes. Ou Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico, o artilheiro do time adversário, tudo numa pessoa só. O pessoal, né, nas redes sociais lembrou da seleção brasileira na época de Bolsonaro, né? Até a seleção fez o L, não sobrou nada pro Brasil. Lembrando que com Bolsonaro era assim. Isso aqui pode parecer uma bobagem, mas você vai entender que não é já já. Veja como a questão do futebol é um retrato de muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Perfil oficial da CBF. Primeiro presidente negro e nordestino da história secular da CBF. Edinaldo foi reeleito nesta segunda por unanimidade para um mandato de mais 4 anos à frente da entidade. O Ronaldo não teve nem chance, o Ronaldo Fenômeno, né? O que vocês acham que está acontecendo? E essa necessidade, né, de destacar a aparência física dele, né, a origem dele, meio lacração, né, meio woke, né, essa postagem, meio lacradora. E aí nas redes, quando isso aconteceu, o pessoal começou a relembrar notícias antigas, como essa daqui, né? Por que o PCdoB brigou para reconduzir Edinaldo ao comando da CBF?
A matéria da Piauí explicou, era o secretário-geral, né? Tá ali, o interesse da SIC está na cadeira, secretário-geral, cuja indicação é da presença da entidade e que era ocupada por um dirigente ligado ao partido. CBF comandado por um petista, né? Vai dar em que no final do dia? Aí tá ali, né? Ex-secretário da CBF, indicado pelo PCdoB, segue atuando sem autorização. Alcino Rocha, que teve de ser do comando da entidade com Eduardo Rodrigues por determinação da Justiça, foi indicado pelo cargo pelo PCdoB, que agora tenta reverter a troca na CBF. E deu tudo certo. A gente vai ter Copa no que vem, né? Você tá vendo a lacração, PCdoB, outras coisas. Olha só como são as coisas, viu? Esse vídeo aqui do Rica Perrone, ele é de 22 de setembro de 2024. Não me pergunta como esse vídeo apareceu na minha timeline. Esse vídeo, se não me engano, quando rolou esse 4x1 aqui, eu tava no TikTok, eu acho. E esse vídeo passou pra mim no TikTok. Eu falei, rapaz, esse vídeo é bom. Aí quando eu peguei e fui olhar, ficou melhor ainda, porque esse vídeo é de setembro de 2024. Eu falei, nossa senhora, velho. Rica Perrone não tá nem falando no calor do momento, né? Não tá sob violenta emoção. Ele não falou isso daí porque o Brasil perdeu de 4x1 pra Argentina. Aí vamos dar uma olhada, né? Aqui foi uma participação dele no canal Papo Copeiro. Olha o que ele diz. Olha o que Rica Perrone diz. E ele vai falar de esquerda e direita. Vai falar de Bolsonaro. Vai falar de Lula. Isso, cara, sempre achando complicado. Sempre achando Tem esse investimento, cara. Inclusive, só para continuar sobre o Renato, porque o que se fala hoje nos bastidores do Grêmio aqui é que o Renato não fica para 2025. É o que se diz. Ninguém tem 100% de certeza. Mas se ele acaba saindo aí do Grêmio, o que tu acharia do nome do Renato para uma seleção brasileira? Não digo agora, mas ali na Ele frente. dificilmente vai, cara, por causa de política. Porque é uma loucura isso, eu também não tinha pensado nisso, mas me alertaram isso na própria CBF. Eu tava conversando com um amigo lá da CBF, que um mês atrás, e eu comentei isso, eu falei assim, pô, mas e aí? Se der merda pro Dorival e tal, eles falaram, cara, todo mundo sabe que o Renato e o Cuca são dois grandes nomes, né, do Brasil, né? Aí tem os nomes gringos, tem o Abel, tem o Jesus, mas do Brasil tem o Renato e o Cuca pelos últimos 10 anos, são os treinadores que fizeram trabalhos de destaque e tal. Aí eu falei, porra, cara, eu testaria o Renato. Pode ser que não dê nada, pode ser uma tragédia, porque o Renato é 880. Mas o Renato ia conseguir levar esses moleques pra um nível que eu acho que esses moleques não estão acostumados de... Aqui, rapaziada, qual é? Entendeu? Como é que é? Você não vai... Por que você não tá gritando com o outro no jogo? Por que você não tá cobrando do cara? Tá com medo do quê, Rodrigo? Ô, Vini, você tá com medo do quê, irmão? Os caras tomaram 7x1, não aconteceu nada com ele. Você tá com medo do Paraguai por quê na Copa América? O que vai acontecer? Você acha que eu te matar se perder o jogo? Porra, né? O Renato é corajoso. O Renato dá um pouco de confiança e coragem. Eu queria ver esse time Nutella pra caralho do Brasil na mão do marginal que é o Renato. Eu queria muito isso. O Renato Ia ser demais. Bom no bom sentido, né? Irmão, O show em cada coletiva. mas, como eu tava falando, me alertaram que como o Renato tem um posicionamento político contrário ao do governo atual, e o Neymar também, você não pode ter... Olha que loucura, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, mas nós chegamos nesse nível. A CBF não pode ter o técnico e o principal jogador bolsonaristas com uma Copa em ano de eleição. Não é possível. Olha que loucura. Caramba, cara, faz sentido isso. Eu falei, faz muito sentido, mas é que não deveria fazer, né? Não deveria fazer, Deveria fazer, né? Faz total sentido. Aí fala, não, o nome do Renato é muito difícil. Aí me falaram porque eu falei, puta merda, mas... Falou, isso aqui é política, isso aqui é um negócio. Eu falei, puta, mas que loucura, cara. Sério que você tá me falando isso? Mas tu acha que o Neymar... Tu acha que o Neymar pode ficar sem estar na seleção, sem ser convocado? Não, os dois juntos. Por isso que o treinador é uma opção, entendeu? Que eu falo, cara, o Neymar não tem o que fazer. O Neymar vai bater no presidente da CBF que ele vai continuar. Ele não é louco. Se você tirar o Neymar, nós não temos chance nenhuma, entendeu? Então, pô, não tem como, não tem o que fazer. Agora, o treinador tem, né? Caramba, cara. Mas cara, eu não tinha pensado nisso, velho. Nossa, pior que faz sentido. Que horror. Não deveria fazer. Isso não faz sentido. Mas hoje no Brasil faz, né? Não, hoje no Brasil. Pelo amor de Deus. Hoje no Brasil faz sentido. A fofoca. E eu acho que depois das últimas notícias faz ainda mais sentido, né? Você vê como tudo tá sendo instrumentalizado. Ele falou, cara, isso aí meio que virou um business. Virou business. Business. Velho, não. Grande Edinaldo.
Teve a felicidade do Lula, né? Com o Edinaldo. É um business. É um business. Quem é de quem? Lista de empresários, jogadores da seleção da CBF. Você vê como são as coisas, né, rapaz? A galera também tá se transformando no business. E aí o pessoal começa hoje em dia até a questionar se as pessoas que estão sendo convocadas, questionamentos. Eu não sou especialista em futebol, mas eu vi a galera especialista comentando, né? Porque tu sabe também que torcedor é emocionado, torcedor não gosta de perder. Aí os caras às vezes procuram alguém pra colocar a culpa. Aí, pra colocar a culpa do fracasso, eles falam assim: ah, será que estão convocando os bons jogadores ou os jogadores cujos empresários são amigos do rei? Eu não sei. O que eu sei é que o Ronaldo perdeu. Perdeu, o Ronaldo não teve apoio das federações estaduais. Você vê que o Edinaldo realmente é um cara bem articulado, vem fazendo um lindo trabalho à frente da CBF. E o que eu sei também, e essa aqui para mim é uma postagem que em 4 parágrafos toca num ponto central. A gente observa aí, com frequência, a turma aí falar com a história de ai, tem que pacificar o país. Ai, temos que tentar acabar com essa polarização, onde se criminalizou o diálogo, onde as famílias estão rachando. E após o jogo aí, após a derrota 4-1, para meia-noite e meia, o Agape escreveu esse lindo tweet. Um dos maiores problemas do Brasil não é a pobreza nem a escassez de recursos, é a falta de perspectiva. Somos um povo que ignora ou até despreza a própria história e seus heróis. Sem mitos fundadores, crescemos sem memória, sem pertencimento, sem identidade coletiva. Não há narrativa comum que nos conecte ao passado e nos projete para o futuro. Em 2013, quando multidões ocuparam as ruas, sem liderança partidária, o único símbolo capaz de unificar o povo foi a camisa da seleção brasileira. O futebol sempre funcionou como nosso elo de glória e identidade. Não por acaso, era nosso principal trunfo de soft power. Agora nem isso. A recente goleada sofrida para a Argentina não foi apenas uma derrota esportiva. Foi o enterro simbólico do nosso último ícone de integração nacional, ainda que artificial. O que nos restava como símbolo comum morreu. Chegou ao fim. Hoje vivemos como cães que caíram da mudança, perdidos, farejando rastros de algo que talvez nunca encontremos. Procuramos heróis, mitos, referências que nos deixam. Somos um povo que não se vê no passado, não se reconhece no presente e não consegue imaginar o futuro. E esse é um problema seríssimo do Brasil. Porque a gente está numa situação que está cada vez mais difícil, especialmente na política, para se conseguir ter algum tipo de conversa em torno de agendas mínimas. E isso é um problema sério, gente. Por quê? Quando você olha para a Câmara Federal, a forma como funciona a eleição, né, o quociente eleitoral, é impossível, nos próximos 8 anos, a direita ter 308. Quiçá, ter 257, quiçá 308. 257, maioria simples, não vai ter. Pode ter um aumento de bancada por 150, 160, 180. Não vai ter a maioria. Por causa da forma como funciona o voto, o estágio dos brasileiros que ainda não despertaram, que são a maioria no Brasil, por mais que saiba até que Lula e Bolsonaro ainda estão dormindo em berço esplêndido, ainda acham que política e futebol é a mesma coisa, não se discute, não muda nada. Tem muita gente com essa ideia. E diante de uma situação dessa, que você não vai ter maioria, você vai fazer o quê? Você vai ganhar no grito? Vai ganhar pela força? Porque você vê que o lado de lá está tentando usar força contra a direita e por mais que todo santo dia é uma maldade, a direita continua existindo. Se o poder mudar de mão, o poder do porrete vir para a mão da direita, só porque a direita começar a usar força, o lado de lá também vai acabar? Não vai. E você tem o centrão. O centrão é boletar. É isso aí, é fazer a festa. É o centro democrático do país. Enquanto isso, 1001 assuntos que deveriam ter algum consenso mínimo. Assim, falou, galera, briguem, mas tem algumas coisas que tem que avançar pelo bem do país. Algumas pautas ligadas à segurança pública. Assim, tá calamitosa a situação da segurança pública. Situação da economia, situação ligada à soberania nacional, ONGs, a situação da margem equatorial, né, e toda a questão da infraestrutura nacional, não tem nenhum tipo de diálogo.
E não tem, cada vez fica mais difícil de conversar, porque como é que você chega pra uma pessoa de direita que acompanha tudo que tá acontecendo e fala pra ela sentar pra conversar com um petista? Um petista realmente é impossível. O Brasil não é só o petista. Mas quando você olha pro Centrão, o silêncio do Centrão. Os liberais, quando não estão em silêncio, estão batendo palma pra perseguição. Então faltam algumas coisas. E aí, alguns símbolos, algumas coisas que poderiam, quem sabe, unir os brasileiros, né? Pelo menos em algum momento, ali servir como uma espécie de quebra-gelo para uma conversa maior, tipo a própria questão do futebol, não existem mais. Não existem mais. Não existe mais. E aí? Quando você vê tanto a direita quanto a esquerda, ambas muitas vezes estudam a história com viés de validação e confirmação de suas teses, sem querer tentar entender. E nem abrem espaço para qualquer tipo de nuance. Então, no passado, só teve bandido. Tem nada a ser exaltado. Nada. Nada. Sabe? É só bandido. Você pega assim a esquerda, eles não conseguem olhar com todos os poréns que teve ali o regime militar, falar, cara, pelo amor de Deus, com todos os poréns, teve um período que o Brasil prosperou. Isso é inegável. Muita coisa aconteceu, muita coisa avançou. E as obras estão aí, pra você ver, com o olho nu. Olha lá a própria Itaipu, a gigante Itaipu, que até então era a maior hidrelétrica do mundo. Olha o que for, foi feito. Tá ali. O pouco de infraestrutura nacional se construiu naquela época. Da mesma maneira que setores da esquerda e também da direita, olha, sei lá, Pera Vargas, também não consegue ver nenhum tipo de virtude. Ali, cara, também teve um certo avanço ali, em parte de indústria, tudo. Isso não faz o governo militar perfeito, isso não faz a Aravaga perfeito. Principalmente a Aravaga, essa é uma área muito autoritária do Brasil, coisa que eles fizeram, mas e aí? Essa é a história do Brasil, a gente vai ter só vilões a vida toda, em nenhum momento vai ter um certo equacionamento, uma dosagem, uma tentativa de entender o que é o espírito brasileiro, como nós chegamos até aqui, entre acertos e erros, né? Muito mais erro do que acerto. Cara, o que é que nos une no final do dia enquanto brasileiro mais? Porque nem o futebol mais mantém o povo de pé. O nível de politização... A imprensa que reclama da politização, que hoje tudo está sendo politizado, é a primeira a politizar. As pessoas que falam que o Brasil tem que ser pacificado são os primeiros a desestabilizar o Brasil. Os que acusam de golpe são os que deram golpe. Os que dizem defender a democracia foram os que deram golpe de Estado. Como é que a gente vai resolver esse impasse? Eu fico imaginando como que a gente vai resolver esse impasse. Vai chegar 2026 e só eleger qualquer um aí, só antipetista, não vai ser o suficiente. Eu espero aí que nas próximas eleições, mais do que nunca, a gente possa colocar aí na máquina pessoas, cara, com um arcabouço um pouco mais denso, sabe? Com um entendimento de Brasil mais profundo, que não seja só aquele antipetismo basicão, feijão com arroz, porque o PT tá pra acabar. Tá pra acabar. O PT não vai durar pra sempre. E eu acho que hoje em dia tá bem fácil de ver que o PT não é o único problema do Brasil, né? Nem de perto. O Lula, óbvio, com um problema gigantesco, mas tá longe de resolver o país só tirando o PT. O brasileiro vai ter que olhar pra situação com um olhar muito mais crítico mesmo, né? Se reinventar, está aberto a raciocinar para tentar encontrar aí algo que minimamente permita que realmente aí grupos diferentes pensem em soluções para o país como um todo, em temas que não deveriam ser tão politizados, que até isso é difícil. O petista é favorável ao direito dos manos e reclama da violência policial. A direita tá preocupada com os bandidos. Aí você fala assim, cara, como é que você vai unir essas duas coisas? Espera aí que pelo menos o Centrão, né? Entenda que os bandidos são ruins. E talvez aí um setor ou outro, aí as ovelhas desgarradas aí da esquerda comecem a entender também que o direito dos manos está prejudicando o país. Mas a situação é complicada. O caso da CBF aí, acho que é um retrato muito bom do que o Brasil vem sofrendo. Censura a jornalistas, já tá chegando no consórcio, boletada violenta, amizade aí com pessoas muito poderosas, decisões sensacionais, mudança de regras, e o brasileiro no final do dia, o dedo, olha aí e vê os seus símbolos sendo destruídos.
Eu vou mandar o vídeo do Ronaldo lá no Telegram completo. Foi o único vídeo que eu dei play, né? Eu acho que no vídeo de hoje. Foi o único vídeo que eu dei play. E o do Riga Perrone. Pronto, os dois vídeos. E o do Riga Perrone, lá tu escuta lá na Índica de novo, você vê, né? Pô, imagina, você não contratar um técnico como o Renato Gaúcho. Uma fofoca, né? E já imaginou se o motivo realmente é porque ele é de direita? E aí a gente vai ter Copa do Mundo ano que vem. Confusão. Se gosta do meu trabalhinho, você dá um pouco mais, pessoal no mesmo canal. Tem um Tony Valeu. Tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Eu falei ontem que já tá disponível a versão bonitinha. Acabou, gente, que eu esqueci de colocar, eu terminei de gravar o vídeo. Aí meu dia foi uma bagunça. Só coloquei na madrugada, mas agora já tá lá. Eu falei porque eu falei, não vou falar, ia terminar o vídeo, ia botar no ar. Deu a maior confusão, mas agora tá lá. Disponível, bonitinho. Perdoa a demora, né? Me perdoa, mas eu tava lá, né? De qualquer forma, a informação tava, não tava tão bonitinha. Agora tá lá bonitinho, a versão completa. E dia 15 aí temos o Atlas de fevereiro. Fico por aqui, vejo vocês amanhã. E fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me!